2. Nesta manhã nós já lemos as Escrituras, os Salmos, cantamos os Salmos, oramos, bendizemos o Senhor com o sacramento do batismo e agora a leitura e a exposição da palavra. Êxodo capítulo 32, versículos 11 a 35. Enquanto você vai abrindo, eu agradeço a oração da igreja pelo período de viagem. Tive a oportunidade de trazer um mini relatório, visitar algumas igrejas presbiterianas em Atibaia, Manaus, e vários encontros da fé reformada, vários cultos de celebração da reforma, e nós ficamos felizes de ver o que o Senhor está fazendo no nosso país, meus irmãos. A fé reformada tem alcançado, e quando eu falo fé reformada, eu digo fé bíblica, pregação do Evangelho. Graças a Deus, há tanto que o Senhor tem feito no nosso país, e é motivo de alegria quando vemos que a igreja do Senhor vai muito além da nossa igreja local, ela se espalha sobre o nosso país e em vários lugares. Os irmãos percebem que nós estamos com uma igreja cheia hoje pela manhã, e se por acaso na sua fileira existe um espacinho entre você e a pessoa que está do seu lado, o pessoal do lado de cá pula mais para lá, o pessoal do lado de lá pula um pouco mais para lá, e assim a gente vai encaixando quem está chegando ainda para o culto a Deus. E eu peço que nesse momento, na leitura da palavra, você preste muita atenção, pois nós estamos diante do Senhor, que se revela aqui nesse texto de Êxodo 32, 11 a 35, ouça com atenção. O texto diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse.
Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Esta é a palavra do Senhor. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, de vez em quando nós temos alguns textos assim, desse jeito, Senhor, que falam sobre coisas profundas e confrontadoras e importantes se queremos ter uma cosmovisão, um óculos correto sobre a realidade, sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, sobre o que o mundo é, sobre a tua santidade, sobre o que o Senhor é capaz de fazer para julgar o pecado, mas para redimir, para curar, para salvar seres humanos. Dá-nos um olhar do Evangelho para esse texto, olhando pela ótica da tua redenção, para que compreendamos verdadeiramente a tua vontade para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho, sabe qual desenho no papel de vocês aí hoje? Uma lata de lixo, tá? E tem lixo dentro, bastante lixo, fedido, sujo, tá? Pode desenhar essa lata de lixo, tá bom? E se vocês, crianças, as mais velhas, souberem desenhar um catador de lixo também, uma pessoa vindo para tirar o lixo, tá? Então uma pessoa vem para tirar o lixo, tá? Para aquele lixo não ficar lá sujo, tá bom? Meus irmãos, quão sujo e podre alguma coisa pode ser? Qual é a coisa mais suja que você acha que existe? Você não precisa ler nenhuma enciclopédia e descobrir isso no chat GPT, não. Estou falando do dia a dia. Tem comida podre, comida estragada e mofada, que se você deixar lá, em cima da pia, pode causar um grande problema, não é? Odores extremamente desagradáveis, pode atrair insetos para a sua casa, pode gerar um alto risco de contaminação. Lixo em decomposição é um problema urbano, meus irmãos, é um problema social, né? Esses restos de materiais orgânicos vão atraindo doenças para a cidade e às vezes a gente nem percebe o tanto que a gente está doente por causa desse lixo invisível que vai tomando conta, né? Coisas, entre aspas, radioativas, porque, gente, coisa radioativa não é só aquilo que está lá nas usinas nucleares, não, tá? Tem muita coisa radioativa que vai contaminando a nossa vida. E o que normalmente a gente deveria fazer com coisas podres? Meus irmãos, muitas vezes elas não têm proveito, tá? Tem coisas que precisam ser incineradas, coisas que precisam ser eliminadas. Nem tudo dá para ser reciclado, algumas coisas precisam ser vaporizadas da existência. E, meus irmãos, eu creio que o texto de hoje fala da podridão da nossa situação. Esse lixo do pecado que vai avolumando por baixo do tapete da nossa vida, a terrível realidade que eu e você herdamos desde Adão, e que nos colocou numa posição tão absurda diante de Deus, um povo cheio de lixo, um povo que por essência merece morte eterna, porque a vileza do nosso pecado enseja ira daquele que é santo. Você consegue imaginar se eu e você nesse momento tivéssemos a oportunidade de enxergar o nosso pecado da forma como Deus enxerga? Você consegue imaginar isso? Pois é, dá para imaginar, porque o texto de hoje é sobre isso. E, meus irmãos, a pergunta é, se a verdade é que eu e você merecíamos ser descartados, eliminados e vaporizados da existência, como é que a gente tem relacionamento com Deus hoje? Como que é possível você estar aqui agora, pela manhã, não morto, tá? Vivo, ouvindo a voz de Deus e sendo capaz, inclusive, de adorar a Deus e ter comunhão com Ele e com seus irmãos? Como isso é possível? Meus irmãos, eu quero afirmar para você nesse texto que só Deus poderia fazer isso por nós. Eu e você não poderíamos fazer. Esse texto é inteirinho sobre o que Deus faz, não sobre o que a gente faz. E é com base no que Deus faz, quando ele deseja mudar essa situação e tomar sobre Ele mesmo a responsabilidade de resolver esse problema, é com base no fato de que Ele justifica o povo dos seus pecados, de que Ele livra o povo da culpa, de que Ele remove a cegueira, de que Ele reverte o juízo eterno, de que Ele assume o dano sobre si, e de que Ele restitui o nosso status de filiação celestial. Só assim é possível a gente estar aqui hoje adorando a Deus no dia do Senhor. E a gente vai ver, meus irmãos, as 4 formas
pelas quais Deus faz isso e nos ensina a fazer isso na vida uns dos outros. A gente vai ver um Deus que é um mediador intercessor, um Deus que é um advogado profeta, um Deus que é um disciplinador rei e um Deus que é um substituto sacerdote. Um Deus que é um mediador intercessor, um Deus que é um advogado profeta, um Deus que é um disciplinador rei e um Deus que é um substituto sacerdote. Primeiro, meus irmãos, um Deus que é um mediador intercessor. Israel, meus irmãos, havia cometido um dos maiores pecados registrados em toda a Bíblia, tá? Não somente eles se envolveram em idolatria, mas pior, eles se afastaram da voz de Deus, que havia sido proclamada por Moisés e trovejada lá na montanha, para uma forma de Deus que não é Deus, um bezerro, o qual o texto faz questão de dizer no início do capítulo 32, que eles adoraram e sacrificaram em contradição direta com a palavra de Deus. O que o segundo mandamento havia dito lá em Êxodo capítulo 20? Não farás para ti, o quê? Imagens de escultura, lembra? Claramente. Mas eles essencialmente cometeram aqui o pecado de Adão e Eva. Em vez de obedecer a palavra de Deus, eles determinaram que eles sabiam mais do que o próprio Deus. E atribuíram o caráter de Deus, a presença de Deus e a ação redentora de Deus a um bezerro de ouro. A um ídolo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não bezerra. Meus irmãos, que coisa terrível. E detalhe, o texto deixa bem claro que eles estavam achando que estava tudo bem, eles estavam fazendo farra lá embaixo, fazendo festa. Uhul! Que maravilha! Que coisa boa! Mas, meus irmãos, Deus está lá em cima com Moisés, conversando com ele, e fala: Moisés, terminou a conversa por aqui, desce agora, porque o meu povo se corrompeu lá embaixo. E é melhor você abrir caminho, Moisés, porque eu vou descer em ira, eu vou consumi-los diante da minha face. A coisa é tão séria, meus irmãos, que no texto aí um pouquinho antes, você vai ver que no versículo 7, 8, Deus fala assim, ó: Moisés, esse é o teu povo, viu? Teu povo que te tiraste da terra do Egito. Ele, por um segundo, Deus tira a expressão meu povo, a qual ele usa constantemente, para mostrar o tamanho da indignação dele. Vai cuidar desse teu povo pecador, que você está junto com esse povo aí, viu, Moisés? Mas, meus irmãos, aqui Deus antecipa a intercessão de Moisés, e Moisés, então, tem direito de fala diante de Deus, graças a Deus, né? O mediador aqui aparece, e o texto diz no versículo 11, olha aí: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, e ele vai implorar por misericórdia com base em três coisas que o próprio Deus tem, não é Moisés, está em Deus. A primeira coisa que ele vai lembrar Deus, meus irmãos, é a obra passada da redenção. Olha o versículo 11 aí, ele fala na segunda metade: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Senhor, quem tirou foi o Senhor, não fui eu não. A poderosa mão não era a mão de Moisés, era a tua. A minha mão o Senhor ressequiu e depois curou. Você lembra lá na sarça ardente? A minha mão não faz nada, Senhor, mas a tua mão faz muito. Foi com grande poder, Senhor. Depois ele apela para a reputação de Deus entre as nações. Em segundo lugar, ele fala no versículo 12: porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Senhor, será que tudo que o Senhor fez foi para que as nações, especialmente o Egito, ficassem rindo da nossa cara? Para que eles ficassem falando que o Senhor tem maus intentos? Se o Senhor destruir Israel, o que o Egito vai dizer? Mas ele apela também, meus irmãos, no versículo 13, para as promessas anteriores da aliança de Deus com Abraão. No versículo 13 ele diz: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó. É isso que está escrito aí, é Jacó? Qual é a palavrinha que está aí no lugar de Jacó no versículo 13? Interessante, né? Primeira vez que Moisés usa essa fórmula. Em vez de falar Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, fala Deus de Israel. Por quê? Porque Deus havia mudado o nome e a identidade desse povo de acordo com a graça e com a bondade do Senhor. E Moisés se lembra disso muito bem, meus irmãos. Ele lembra que Deus havia jurado que multiplicaria a descendência como as estrelas do céu, e toda a terra seria deles, a terra da promessa, e a descendência herdaria. Meus irmãos, Moisés lembra que essa história tinha sido contada de avô para filho, de filho para neto, de neto para netos. É a história que ele cresceu ouvindo. Meus irmãos, Moisés
tem uma teologia muito boa sobre quem Deus é, e na hora que o bicho está pegando, é a teologia de Moisés, é a consciência clara sobre quem Deus é, que ele usa na vida prática, na hora de resolver problemas. Isso é uma grande lição para mim e para você. Teologia e vida não são duas coisas que devem andar separadamente. Elas se unem na prática, principalmente quando as filosofias desse mundo não bastam, quando as coisas pegam. E, meus irmãos, ele chega ao ponto de dizer no versículo 12, ele fala: torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E no versículo 14 ele fala: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que haveria de fazer ao povo, que havia de fazer ao povo. Meus irmãos, que negócio é esse de que o Senhor se arrependeu? Como assim? Meus irmãos, você precisa lembrar que muitas vezes a Bíblia vai tentar usar uma linguagem para a gente tentar entender aqui. Veja, vamos lá. Deus é Deus, você é você. Eu e você, quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente se arrepende do mal que a gente faz. Deus faz alguma coisa de errado? Não, jamais. A Bíblia diz que Deus é santo e Ele é imutável em seu ser. Mas esse Deus santo, imutável em seu ser, é capaz de se arrepender. E a palavra arrepender aqui não significa essa que você pensou em relação a pecadores. Mas arrepender é a mudança do curso de ação que Ele mesmo já sabia que Ele ia fazer. Afinal de contas, Ele permitiu Moisés falar tudo o que ele tinha para falar. E, meus irmãos, Deus está tentando ensinar para a gente de que tem horas na vida que um mediador vai ser necessário nessa composição da decisão de Deus para mudar o curso do que a gente merecia. Meus irmãos, Deus é perfeito. Por um lado, a santidade dele exige condenação. Mas a misericórdia dele também vai fazer essa condenação exigida ser resolvida de uma outra forma. E quem está entrando na jogada aqui? Moisés, o acariador, o mediador, o intercessor. Intercessor. Meus irmãos, o que é um intercessor? É alguém que pede em nome de outra pessoa para que se resolva uma situação. Às vezes, quando você tem um problema de família e você não está conseguindo resolver, às vezes você precisa de uma outra pessoa que venha, que consiga olhar essa situação de fora e ter uma habilidade de resolver, de mediar aquilo. Quantas vezes eu e vocês na vida nós precisamos de mediadores? E a Bíblia está nos ensinando aqui de que nós precisamos disso em relação a Deus. Jesus vai ser esse mediador, esse advogado diante de Deus, do qual nós vamos falar o texto inteiro aqui. Se não fosse por ele, a gente não conseguia nem orar aqui agora, tá? Mas ele intercede por nós diante do Pai e o Espírito Santo de Deus nos ajuda a orar, porque nós não sabemos nem orar como convém. As nossas próprias orações seriam inaceitáveis. Então o Filho de Deus está engajado em fazer intercessão por nós, diante do Pai. E nos ensina que na vida a gente precisa de mediadores nos nossos relacionamentos. Eu e vocês precisamos disso, meus irmãos. Precisamos interceder uns pelos outros, inclusive, para que Deus perdoe o pecado do outro quando o outro não está com os olhos abertos. Quando você olha para os seus irmãos, o pecado deles, você tem coragem de falar assim: Senhor, tem misericórdia, olha o que ele acabou de fazer contra a tua santidade. Eu oro pelo meu pai, eu oro pela minha mãe, eu oro pelo meu irmão, eu oro por esse meu amigo, olha o que ele fez, Senhor. As nossas orações, se fossem mais assim, elas demonstrariam mais amor uns pelos outros. Amor também envolve orações intercessórias. E o chamado está aqui nesse texto, meus irmãos. Esse intercessor mediador também vai ser aqui agora um tipo de advogado profeta, é o segundo ponto. Você vai perceber agora que então Moisés desce às pressas nos versículos 15 e 16, e o texto faz questão de dizer, meus irmãos, para antecipar o tamanho do problema aqui, que Moisés está descendo com essas tábuas que foram escritas de ambos os lados, e que eram obra de Deus. Você viu aí versículo 16? Elas eram inspiradas como escritura de Deus. A escritura ali, ó, a palavra do Deus vivo que foi escrita com o dedo dele, está na mão de Moisés, ele está descendo, só para você entender o tamanho do contraste com o que vai acontecer lá embaixo. Quando ele chega, na verdade um pouquinho antes, o Josué já ouve um barulho de música: o povo está cantando. Moisés, tem alarido. Ele fala: não é alarido nem de vitória nem de derrota, porque se fosse era melhor. É alarido de quem está cantando música assim, ó: deixa a vida me levar, vida leva eu. É povo que está vivendo vida despreocupada.
vivendo no samba da sua própria iniquidade. É esse o canto deles. É o canto semelhante ao sono de Jonas no fundo do barco, que finge que aquela tempestade não é com ele. E meus irmãos, quando Moisés se aproxima do arraial, versículo 19, ele vê o bezerro, vê as danças, e o texto nos diz que a ira se lhe acendeu. Acendeu o fogo dentro dele, meus irmãos. E ele pegou aquelas próprias tábuas e quebrou no pé do monte. Meus irmãos, você precisa entender aqui agora que Moisés está antropopaticamente representando os sentimentos de Deus. A forma da reação de Moisés é uma demonstração clara de como Deus estava se sentindo nesse momento. Claro, quando Deus se sente, Ele não se sente como eu e você. Mas é parecido o que Moisés está tentando fazer. E para mostrar a quebra da aliança, desse povo que havia prometido, tudo o que Deus ordenou faremos, Moisés vai lá e quebra as próprias tábuas na base do monte. Não bastando isso, meus irmãos, ele pega o bezerro que eles tinham feito, queimou o bezerro, revertendo o processo de produção nele, né? O que eles tinham feito? Tinham pegado os brincos de todas as orelhas e queimaram para fazer o bezerro. Agora ele queima para desmontar o bezerro. E não bastando isso, ele pega o bezerro, pega o pó que restou, bota na água e fala: bebam a água. Meus irmãos, uma lição perigosamente contaminadora. Já bebeu água com ouro aí? Alguém já bebeu água com ouro? É? O povo fica querendo comer água, querendo comer carne de Dubai com ouro aí, cuidado, viu? Parece chique, mas é impossível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. Deus força o povo a beber do seu próprio veneno. O símbolo do pecado deles, eles tinham que arcar com a responsabilidade. Eles não poderiam cometer pecado e sair de mãos livres, como fingindo que não era com eles o problema. Lavamos nossas mãos. Não, eles tinham responsabilidade naquilo. E tinha um que tinha muita responsabilidade, era o próprio irmão do profeta. Porque agora Moisés vem, meus irmãos, e chamarão na chincha e fala: vem cá, é você mesmo que eu estou chamando, vem cá, vem cá. Que te fez esse povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Versículo 21. E Arão, meus irmãos, começa a dar cada desculpa, como criança que está morrendo de medo. Não se acenda a ira do meu Senhor, sabe como os meus filhos fazem comigo? Papai, não fica com raiva de mim. Não fica com raiva. Deixa eu tentar explicar o que aconteceu, veja bem. Você sabe como esse povo, Arão, né, com Moisés, como se fosse filho e pai. Você sabe que esse povo é pecador. Você sabe que esse povo é propenso para o mal. Eu penso em Moisés pensando: sei, a minha teologia é melhor que a tua, aparentemente, né? Mas você sabe o que aconteceu? Eles estavam preocupados, porque na verdade, Moisés, a culpa é meio sua, sabe? Porque você estava lá em cima, ninguém sabia o que você estava fazendo. Você não voltava, né, Moisés? A gente tinha que resolver a nossa situação aqui embaixo. Então eles pediram: faça-nos Deus, faça-nos Deus. Aí eu falei: tá bom então. Então peguei as argolas, né? E botei, olha a coragem que ele teve de falar, meus irmãos. Botei no fogo e surgiu um bezerro. Meus irmãos, veja bem, não é exatamente o que a gente faz. Não é exatamente o que a gente faz. A gente fala das nossas crianças, mas nós somos iguais. Nós pecamos e não assumimos responsabilidade. A gente sabe que a gente deveria fazer o certo, mas a gente não faz. E quando nós somos confrontados legitimamente, justamente, nós queremos arrumar outra pessoa para culpar e para dizer que nós não temos tanta culpa assim. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida a gente faz isso? Veja, eu não preciso apontar o dedo para ninguém, eu sei de mim, eu sei o que eu faço no meu casamento. Você sabe o que você faz no seu casamento. Você sabe o que você faz no dia a dia quando a gente erra numa determinada tarefa de trabalho e em vez de a gente dizer: ixi, errei, a gente fala: não, alguém errou, quem foi que errou? Ontem os músicos sofreram um pouquinho sobre o meu cajado, meus irmãos, tadinho deles. Ficaram meio amassados lá. Pessoal, eu amo vocês, viu? Beijo para vocês, viu, músicos?
Mas a gente conversou lá ontem, a gente falou, música é importante, é serviço a Deus, e isso envolve fazer bem, ensaiar, e quando a gente erra, a gente tem que entender se o erro foi acidental ou se o erro foi intencional, se a gente não se preparou bem. Meus irmãos, porque não serve só para música, serve para todo o serviço a Cristo nessa vida. Nós somos chamados a sermos santos, santos. E ser santo, presta atenção, eu quero encorajar você. Ser santo é inclusive para quando somos confrontados, em vez de darmos desculpas, nos humilharmos e falarmos, fiz mesmo, errei mesmo, olhei mesmo, falei mesmo, toquei mesmo. Porque eu e você não vamos nos esconder do Senhor, Ele sabe que nós somos pecadores. E há momentos, meus irmãos, que Deus virá com a sua palavra, e a palavra profética do advogado celestial, o Espírito Santo de Deus, essa palavra, ela também vai nos admoestar. No mundo evangélico hoje, meus irmãos, infelizmente, a admoestação tem sumido das igrejas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão como coceiras nos ouvidos, procurando mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo a inclinação dos seus corações. Ninguém quer mais ouvir a verdade, todo mundo quer ouvir a sua verdade. Você está vendo aí a eleição do Trump com a Kamala Harris lá nos Estados Unidos? Você vê o que os algoritmos do YouTube fazem, da internet? Eles dividem duas pessoas, dois grupos que só querem ouvir o que lhe apraz. Verdades conforme os ídolos que construímos para nós mesmos. Mas Deus nos ama demais para permitir que a gente seja assim, meus irmãos. Ele vai nos confrontar. A palavra dessa manhã, ela é essencialmente confrontadora. Seria errado da minha parte, como profeta do Senhor junto a vocês nessa manhã, ler o texto de uma forma e pregar de outra. Falar assim, não, vamos todo mundo ficar rindo do início até o final, porque bezerro de ouro nem é um problema assim tão grande. A gente nem faz bezerro de ouro, a gente nunca fez. Não, meus irmãos, a gente fez e vai continuar fazendo, infelizmente. Mas Deus, por meio da admoestação, abre caminho em segundo e terceiro lugar, para que ele seja um disciplinador rei. Veja, ele não é só um advogado profeta. O texto vai deixar claro que ele também é um disciplinador rei. Porque se você achou que estava difícil até agora, fica mais. Olha o versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. Quem é do Senhor, venha até mim. A palavra vai causar separação agora entre trigo e joio. Quem é do Senhor, venha até mim. Meus irmãos, veja, eu, Mateus, pensaria que numa situação dessa, sabendo que Deus está brabo, sabendo que Moisés está bravo, se alguém estende a mão e fala assim, quem é dos meus, põe o dedo aqui que já vai fechar, não adianta chorar, eu correria. Todo mundo. Mas não é isso que acontece, certo? O texto vai dizer que se juntaram a eles apenas quem? Os da tribo de Levi, que era a própria tribo a qual Moisés pertencia. Os da tribo de Levi. Meus irmãos, os outros ainda estavam inclinados para o mal, mesmo depois daquela cena de beber bezerro de ouro com água. Eles ainda não haviam sido convencidos. E Deus sabe que tem hora que a gente ainda não é convencido e Ele vai precisar pesar a mão sobre o seu próprio povo. E o texto nos diz então, a partir do versículo 27, assim diz o Senhor, Deus de Israel, Ele repete a palavra Israel, cada um pega a espada que está na sua bainha e literalmente você vai e volta. Você vai passando nas casas e depois para certificar que você fez o trabalho, você volta. E cada um dos que está do lado de cá, mate o seu irmão do lado de lá. Seus amigos. Meus irmãos, a Bíblia tem muito texto difícil, mas alguns são mais difíceis. Você já imaginou uma cena dessa? O texto vai dizer para a gente que caíram 3.000 homens só pelo ato da espada. 1 Coríntios 10:8 vai dizer depois que na verdade foi um total de 23.000 pessoas, porque Deus ainda mandou uma praga sobre aquele povo. Pode ter sido uma praga por água com ouro, que a gente não sabe, ou outra praga. Verdade, meus irmãos, é que 23.000 pessoas no total caíram, porque Deus falou no versículo 29, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão. É como se estivesse antecipando aquilo que Jesus disse lá na frente, que quando ele veio, ele traria espada, e essa espada poderia acabar causando divisão dentro da própria casa, entre
pai e filho, não é verdade? Meus irmãos, veja, talvez eu e vocês, para entendermos bem o quão santo Deus é e quanto as nossas ações importam para Deus, muitas vezes por um tempo, Ele vai causar uma situação, uma disciplina, algo que nos faça acordar do nosso torpor, uma perda, uma não conquista de uma coisa que você gostaria tanto, uma situação de espinho na carne para que você não se ensoberbeça achando que só porque você já viu tudo, conhece toda a teologia, já leu todos os livros. Ah, pastor, eu já vi coisa que esse mundo evangélico não viu. Abaixa a bola para você não ter espinho na carne. Abaixa a bola. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, a igreja. E você precisa entender o quão preciosa para Deus é a doutrina da disciplina eclesiástica, a ponto de a gente celebrar 507 anos da Reforma Protestante e às vezes esquecer que as 3 marcas da verdadeira igreja, segundo aquilo que foi identificado pelos nossos pais na fé na palavra de Deus, são a pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos, mas em terceiro lugar, a disciplina do Senhor. E sem disciplina não tem igreja. Sem disciplina não tem um povo sendo aperfeiçoado. Sabe o que acontece quando eu e você não somos disciplinados? É o que diz no versículo 29, ou no versículo 30, perdão. Quando ele diz: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Quando ele diz grande pecado, e ele diz literalmente aqui no texto, porque Arão tinha deixado o povo desenfreado, à solta, para ser motivo de vergonha. Quando eu e você não somos disciplinados pelo Senhor, a gente se torna motivo de vergonha. No mundo evangélico, parte do motivo de nós sermos chacota nos memes de Instagram e na boca de outras pessoas é porque não tem disciplina na igreja. Quando não tem disciplina, a gente vira um bando de bobão. E a ponto, meus irmãos, eu confesso que a ponto de vez em quando até eu tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico. Já aconteceu isso com você? Porque logo as pessoas associam com esses escândalos, com essas pessoas indisciplinadas, que tornam o nome de Deus motivo de chacota na boca dos inimigos. Então a disciplina é necessária. Ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta de ser admoestado. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas é importante. Porque se nós não fôssemos disciplinados, seria sinônimo de que Deus não nos ama. Se eu não disciplinar os meus filhos vão crescer e vão sentir falta dessa disciplina quando eles forem adultos, lá na frente, e viverem vidas desregradas, desenfreadas, porque papai e mamãe esqueceram-se de colocar limites, papai e mamãe esqueceram-se de usar a vara santa do Senhor. Filhos, criancinhas, e filhos mais velhos também, obedecei a vossos pais, pois isso é lícito diante de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Se quando o papai e a mamãe vierem falar com vocês falarem, não querem ouvir, sair correndo e se jogar no chão, Deus não vai se agradar. E vocês não vão obter a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Mas se vocês derem ouvidos, ouvirem, papai, mamãe, eu sei, eu errei mesmo. Se vocês não contarem mentira e não tentarem se justificar, Deus vai abençoar vocês, crianças. Deus vai abençoar vocês. E vocês vão ser uma herança bendita do Senhor. E Cristo vai ser glorificado e o povo de Deus vai ser abençoado. Obedeçam papai e mamãe. Obedeçam papai e mamãe. Como, meus irmãos, nós poderíamos ter relacionamento com Deus? Se Deus está confrontando o nosso pecado e mostrando o tanto que nós somos incapazes. Apenas se Deus tomar nas mãos, eu termino o sermão com isso, a habilidade de ser o nosso substituto sacerdote. É o nosso último ponto. Versículo 30, veja comigo, meu irmão, minha irmã. No dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse,
Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Meus irmãos, Moisés novamente vai voltar à presença do Senhor, não para dizer, veja, Senhor, olha que besteira que esse povo fez, não. O coração de Moisés é um coração de alguém que se põe entre Deus e esse povo. Deus sabe disso, Deus permite isso. Deus permite Moisés voltar pela segunda vez à sua presença. Que coisa maravilhosa! Um Deus de segundas chances, um Deus que permite intercessões, clamores. E Moisés, meus irmãos, pede o impossível. Ele fala que ele vai fazer propiciação. Você lembra o que a lei dizia que era propiciação? Era o sacrifício para que de alguma maneira, alguma morte, alguma coisa apetecesse satisfatoriamente a ira santa de Deus. Deus, é o seguinte, me permita-me fazer alguma propiciação. Mas qual é a propiciação que ele sugere? Senhor, se o Senhor não aceitar o sacrifício das minhas mãos, eu peço, Senhor, que o Senhor risque o meu nome do teu livro. Essa expressão risca do livro, ela é interessante, meus irmãos, porque a Bíblia, quando fala sobre o livro, é basicamente a ideia do registro de todos aqueles que estão vivos. A Bíblia fala tanto do livro da vida, que é o livro eterno que contém o nome de todos os eleitos de Deus, mas ela também fala do livro dos viventes, é uma forma de descrever de todos aqueles que estão vivos e não estão mortos, que têm fôlego de vida nesse momento deles. Aqui não fica claro para a gente qual é exatamente o pedido de Moisés. Se ele está pedindo simplesmente para morrer ou para ser extirpado da salvação celestial. Mas a verdade, meus irmãos, é que a natureza do pedido dele é: Senhor, pode me matar. Se para que o Senhor livre esse povo de tão grande iniquidade for necessário que o meu sangue seja derramado, eu topo. Isso me faz lembrar, meus irmãos, Paulo em Romanos capítulo 9, quando ele diz que ele gostaria de se fazer anátema, ele poderia ser anulado em favor de que os judeus, o povo que antes tinha recebido os profetas, os estatutos, que eles recebessem a Cristo. Ele fala: pode me cortar, Senhor. Meus irmãos, será que Moisés realmente seria capaz de fazer isso? Ele estava equivocado, meus irmãos, porque Deus aqui de fato rejeitaria pelo menos parcialmente essa oferta, porque pecadores tinham que morrer, não aquele que era inocente. Isso é parte da equação. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, havia outra razão pela qual a expiação de Moisés não foi aceita. Sabe por quê? Porque no fundo Moisés também não era inocente, certo? Tudo bem, ele não fez o bezerro de ouro. Mas você lembra o que aconteceu lá em Meribá depois, em Números 20? Quando o povo ficou indignado lá, com sede, aí Moisés bate na rocha 2 vezes e sai água, e ele toma para si a responsabilidade da água. E Deus se desagradou de Moisés. Moisés também não merecia entrar na Terra Santa, meus irmãos. Ele era um pecador incapaz de fazer expiação, e pecadores não podem fazer expiação por pecadores, porque eles não têm crédito suficiente no banco de Deus para isso. Eles não têm. As limitações do ofício do ministério de mediador de Moisés apontam para a necessidade de uma outra alternativa. E toda essa história do tabernáculo, meus irmãos, e a própria vida de Moisés mostra que esses seres humanos não seriam capazes de fazer isso. Era necessário um outro tabernáculo humano, um outro ser humano sem culpa, um ser humano que abraçasse todos esses ofícios que Israel tinha, um multitarefador, capaz de ser tanto intercessor mediador, quanto profeta advogado, quanto um rei disciplinador, quanto um substituto expiador, tudo nele mesmo. Você conhece alguém que consegue fazer tudo isso? Ser uma empresa de um homem só? Ser o CEO, CFO, executor, empreendedor, almoxarifado. Você conhece qualquer um que seja capaz de fazer isso? Precisa ser muito grande para fazer isso, né? Você tem que ser muito bom e muito talentoso e muito cheio de dons e muito amor para dar e muito perdão para reconciliar seus empregados com o chefe. A empresa tem que ser muito poderosa e tem que ter muito dinheiro na conta para pagar todas essas dívidas de todos os seus funcionários.
Quem é esse, meus irmãos? Quem é o Rei da Glória? Quem é capaz de fazer você adentrar o santuário santo? Quem é capaz de rasgar o véu com a sua própria morte e dar acesso a pecadores? Quem é esse, igreja? O texto de hoje, o sermão de hoje, não é sobre mim, sobre você, e nunca vai ser. É sobre a glória de quem nos ama tremendamente. É sobre a glória de quem é capaz de pegar a podridão imensa do meu e do seu pecado, meus irmãos. Eu estava ontem 2h30 da manhã sem conseguir dormir, pensando no meu pecado. Ele conhece, se fosse só o meu, o sacrifício já era muito grande, mas envolve todos os nossos. E todos aqueles povos de Deus espalhados agora, invocando o nome do Senhor, é o pecado de todo mundo. Você entende que os discípulos de João Batista ainda não entendiam quando Jesus é batizado no Jordão e ele segue João Batista aponta. João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus reuniria nele todos os atributos de expiação, intercessão, com base no sangue dele que tira o nosso pecado. E é por isso, meus irmãos, que Moisés aqui novamente é um tipo de Cristo. Um Cristo que é capaz de trazer verdade e libertação eterna, que é capaz de resolver verdadeiramente toda a cegueira, toda a culpa e todo o pecado. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, terminando o meu sermão, que eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, me dá graça de pregar um sermão não teórico para essa igreja. Eu não tenho condições de persuadir ninguém, só o Senhor. Meus irmãos, sabe por que aquela mulher pecadora se arremessou aos pés de Jesus? Sabe por que ela chorava compulsivamente? Porque ela sabia o tamanho do pecado dela. Aqueles homens que estavam na sala com Jesus, eles falam, se Jesus soubesse quem ela é, não recebia a adoração dessa pecadora. Mas Jesus recebe, porque Jesus sabia que ela era muito pecadora, mas ele sabia que ele tinha também muito amor para cobrir o pecado dela. Jesus não espera de mim, de você, perfeição. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele sabe que nós somos um saco de lixo, podre. Mas ele é capaz de fazer uma coisa que eu vi alguns anos atrás, e eu termino com isso. Uma companhia de teatro, de bonecos, aqui no Brasil, a mais famosa do nosso país. Eles têm uma esquete, o cenário todo preto e tem um saco de lixo, todo largado. E você olha, é um saco de lixo. Mas de repente 3 marioneteiros vêm, vestidos de preto ali, bem escondidos, e eles pegam aquele saco de lixo e um dá forma e forma uma cabeça, e outro dá forma e forma 2 pés, e outro dá forma e forma os braços. E aquele saco de lixo, que antes você olhava e falava, é só lixo, de repente ele ganha vida e vira algo belo, e ele pula, e ele anda, e ele faz uma série de coisas. E a música, que antes era um pouco tristonha, ela começa a ficar feliz. Aquele saco de lixo não tem vida em si próprio, mas quando ele é manipulado por 3 marioneteiros, ele parece até um ser humano. Tu é um saco de lixo, tu não tem vida própria, mas quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem na tua vida, tu vira até um ser humano. Tu fica até parecendo uma pessoa, sabe, pessoa, ser humano, como Cristo, como a verdadeira humanidade do Filho de Deus, que não ficou morto no saco de lixo da morte, mas ressuscitou ao 3º dia, e a humanidade dele comunica vida, sorriso, alegria. Ah, meus irmãos, como é bom conhecer a Jesus e ter a vida tocada pelas mãos do oleiro. Vasos de barro quebrados, tão quebrados quanto aquele bezerro de ouro dentro da água, mas agora refeitos para a glória de Deus, conformados à imagem do Filho de Deus, para o inteiro louvor da glória dele. E você fala, quem é suficiente para essas coisas? Ninguém é, mas ele é o nosso marioneteiro. Tu és o oleiro, Senhor, tu és o santo Deus. E quando nossas vidas são
manipuladas pelo Senhor. Você pode, por exemplo, afirmar: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas do Senhor as vossas súplicas e petições com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É o resultado de quem é reconciliado com Deus, reconciliado com o Senhor. Uma igreja que leva a sério o trato com o pecado, meus irmãos, é uma igreja que tem nojo do pecado. Tenho pedido ao Senhor que nos dê nojo pelo bezerro de ouro, qualquer que seja esse bezerro que às vezes ocupa o nosso coração. Mas uma igreja que tem nojo pelo pecado, ela também tem apreço pela maneira como Deus trata o pecado. Deus não nos condena, nós já estamos condenados. Cristo Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida abundante, vida gloriosa. Ele veio para salvar você, Ele veio para alegrar você, Ele veio para encorajar você, por meio de remover todos os bezerros de ouro do seu coração e te dar a vida que você não poderia ter. Jesus é o teu e o meu mediador intercessor, Jesus é o teu e o meu advogado profeta, Jesus é o teu e o meu disciplinador rei, Jesus é o teu e o meu substituto sacerdote. A glória pertence a Jesus. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra, ela é perfeita e poderosa. Nós estamos diante dela, não como uma palavra quebrada, não como uma lei que simbolicamente foi rachada ao pé do monte, mas como uma palavra que pela fé continuou a ser transmitida pelos santos apóstolos e profetas. A palavra que lança o fundamento que é Cristo, o fundamento da igreja, sobre o qual o edifício é edificado nessa manhã, a igreja do Senhor. Senhor, expurga o lixo da nossa vida em nome de Jesus. Nós somos pecadores, Senhor. Nas mãos, nesse momento, não apenas de um Deus meramente irado, Senhor, mas de um Deus que é rico em misericórdia. Tua ira é santa, mas a tua misericórdia é santa também. E o Senhor nos ama tremendamente. Aleluia! Abençoa a tua igreja nessa manhã, Senhor. Que nós sejamos capazes de nos arrepender do mal que temos feito e mudarmos o curso da nossa ação. Continua pregando a nós, intercedendo por nós, regendo sobre nós, disciplinando-nos, fazendo o que for necessário, Senhor, para que jamais nos afastemos dos teus caminhos, como filhos benditos e obedientes a Ti. Obrigado por Jesus, nosso irmão mais velho, que morreu e ressuscitou por nós. Ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e Ele voltará para nos resgatar. Em nome de Jesus. Amém.